Ah, como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, e o meu desejo é que a paz de Cristo esteja sobre você, reinando sobre a sua casa, reinando sobre o teu lar, reinando sobre a tua vida. É uma alegria realmente poder estar aqui nesta manhã. Eu tenho alguns minutos para poder compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, e a gente corre contra o tempo, mas eu quero pedir para você que continue ainda ligado naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Ele tem muito para fazer hoje, já começou. O fato de você estar aqui hoje é motivo de alegria. Você já parou para pensar? Você levantou sozinho, abriu os olhos, foi até o banheiro sozinho, ninguém precisou te levar. Uma grande maioria, inclusive, tomou um café. Que bênção! É motivo de sobra para nós glorificarmos a Deus. Ele é bom demais. Eu quero, antes de começar a falar sobre a mensagem desta manhã, justificar a ausência dos nossos pastores, pastor Jefferson, pastora Claudinha. Eles estão participando de uma conferência em Maringá, e na sequência estarão indo juntamente com muitos irmãos aqui da igreja também, na próxima semana, para uma conferência lá em São José dos Campos, a rede Conference. E vai ser um evento especial. Muitos irmãos, talvez até muitos que estão aqui, vão participar. Então esse é o motivo da ausência deles hoje. E eu quero, antes de começar também, pedir para você baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor, como a gente espera por esse dia. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos usar segundo o teu querer, que não seja eu, mas seja o Senhor, e que a pessoa que está aqui realmente tenha vindo com o coração aberto, ouvidos bem desobstruídos, Senhor Deus, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, que não sou eu quem falo, mas é o teu Espírito Santo quem dá. Então nós pedimos ao Pai que conduza esses minutos que nós temos aqui, para que o teu nome seja sempre glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para, já pode colocar por gentileza a apresentação principal, que só tem essa mesmo, né? Quando a astúcia rouba a integridade. Nós estamos num compromisso da leitura anual da palavra de Deus, e estávamos passeando por Samuel, e o Senhor colocou no meu coração, só tem 39 minutos, está muito pouco. Coloca 49. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar sobre esses temas. E quando nós falamos de Samuel, nós falamos, obviamente, da história de um dos homens mais citados na Bíblia. Quando nós passeamos por 1º, 2º Samuel, quando nós falamos em Crônicas, basicamente, se eu falo aqui, todos vão responder de forma unânime. Estaremos falando de Davi. O livro de Samuel, escrito pelo próprio profeta, ele conta e retrata toda a história, contando a fatídica história de Saul, e depois a ascensão de Davi e os seus 40 anos de reinado. Conta desde quando ele começou a reinar em Hebrom, depois conta quando ele mudou para Jerusalém, batizou a cidade por nome de Cidade de Davi, enfim.
Quando nós falamos sobre 2 Samuel, 1 Samuel, nós falamos sobre Davi e automaticamente você lembra dos feitos de Davi. Histórias maravilhosas, fantásticas, que o rei Davi deixou para nós como um legado, e muitos princípios que nós aprendemos com ele até os dias de hoje. Aí está tudo fácil, está tudo bem, mas não é sobre exatamente ele que nós queremos falar. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, no verso 22, o Dr. Lucas registra: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha a declaração que Lucas registra, se passando por boca de Deus, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O próprio Deus testemunhando sobre o coração íntegro, um coração voltado a obedecer plenamente à vontade de Deus. Davi, ele foi sempre sensível à voz de Deus. Em toda a sua trajetória, teve que lidar com muitas situações, e essas situações colocaram a sua fé em ação, colocaram a sua fé em prática. Ainda pequeno, ainda jovem, foi chamado para acalmar a Saul tocando a harpa, e tinha que desviar das lanças. Enfim, tantas coisas aconteceram, mas lamentavelmente também errou. E a Bíblia não oculta, a Bíblia não esconde as falhas, os erros que Davi cometeu. E na semana que passou, eu inclusive fiz uma pergunta em casa, e disse assim: se Davi pecou, e se Saul pecou, por que o pecado de Saul não foi perdoado? E por que o pecado de Davi foi? Qual é a diferença? Davi 4 letras, Saul 3 letras? Qual é a diferença que um foi e o outro não foi? E a resposta veio como se fosse aquele mar que vai te derrubando assim, que você não consegue nem se levantar. A resposta foi unânime lá na minha casa: o coração dele, o arrependimento verdadeiro, genuíno. Nós já escutamos essa palavra hoje. O arrependimento genuíno que Davi teve foi totalmente diferente do arrependimento superficial, com segundas intenções, que Saul teve. Essa é a diferença clara entre os dois. Em dois momentos distintos durante a trajetória de Davi, ele enfrentou, mesmo que talvez de uma forma quase imperceptível, problemas causados por influências de pessoas que maquinavam contra ele, e que maquinavam contra a prosperidade do seu reino, e agiam por interesses, agiam por ter um coração perverso, que tão somente foram atitudes que resultaram em grandes problemas para o seu reinado, e para a sua linhagem, e para a sua descendente. Então, da história de Davi, hoje eu quero destacar dois personagens. Eu não vou falar de Davi, só estou usando isso aqui como uma introdução. Eu quero falar de dois homens ardilosos, astutos. Aqui eu trouxe a palavra astúcia. Astúcia é sinônimo de sabedoria, de sagacidade. E a Bíblia traz a astúcia para os dois lados, como algo bom, mas também traz na sua grande maior condição de uso da palavra como algo ruim, que é perverso, que pende para o mal. E eu quero contar a história, e nós vamos tirar alguns princípios de dois homens, um chamado Ziba,
e um outro chamado Jonadab. 2 homens que estavam dentro do comando, da direção do palácio de Davi, eram próximos a Davi, tinham tudo para fazer as coisas da forma correta, mas agiram de forma errada. Então eu quero começar, e se você tiver aí a sua Bíblia, papel, glória a Deus, quem tem a Bíblia papel, eu sou fã, sou parça. Se você não trouxe a Bíblia papel, não tem problema, pega o seu aplicativo do seu celular, eu sei que você tem uma Bíblia também instalada nela, né? Pode abrir, mas olha bem para o aplicativo, para que, né, ele esteja escrito Bíblia, né? Não seja verde, né? E você vai se concentrar nesse aplicativo. Você promete? Quem promete que vai se concentrar só no aplicativo da Bíblia aqui, ó? Anjo, pegou o melhor ângulo? Anjo, você está pegando aquele lá no fundo lá também? Ó, ele já fotografou, não tem como voltar. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo a história de Ziba e a história de Jonadab, e eu começo lendo 2 Samuel capítulo 9, primeiro verso, aonde tudo começa. E a Bíblia diz: certa ocasião, Davi perguntou, algo que estava no coração de Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então foi uma pergunta. Davi não tinha compromisso nenhum, mas ele lembrou que havia feito uma promessa a Jonatas, que era filho de Saul. Durante essa mensagem nós vamos passear um pouco acerca da história do reino antes da sua divisão. Vamos falar de Davi, claro. Então espero que eu vou tentar ser o mais didático possível, porque a grande maioria sabe, mas às vezes você está nos visitando hoje pela primeira vez, e eu estou falando de Ziba, Davi, e você está olhando para mim e dizendo: o quê? Né? Mas eu vou tentar ser mais claro possível. Então tudo começa com o desejo de Davi em abençoar a linhagem de Saul, e por consequência de Jonatas, que foi um grande amigo dele. Durante toda a caminhada e a existência de Jonatas, ele prezou pela amizade de Davi. E no verso 2 entra o nosso homem da manhã de domingo, e a Bíblia diz assim: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. Então ele era igual aquele funcionário de prefeitura, que passa prefeito e entra prefeito, e ele continua lá, porque ele é um ótimo funcionário, e acima de tudo é concursado. Então Ziba serviu a Saul. Saul já não era mais rei, já era Davi. E quando então Davi faz essa pergunta, eles lembram de Ziba, que passou por toda a transição dos 2 reinados. Estava no reinado de Saul e depois permanecia no reinado de Davi. Então chama Ziba, e o Ziba diz exatamente isso: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E aí perguntaram: quem é ele? Aí Ziba responde: Mefibosete. Respondeu ele. Aí ele diz: então chame Mefibosete. Mas a pregação não é sobre Mefibosete também. Então, só para te contextualizar, Mefibosete era filho de Jonatas, e Ziba sabia da existência dele. Era um aleijado que morava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem crescimento. Era uma cidade esquecida, uma cidade que não prosperava. E Mefibosete se apresenta diante de Davi, e Davi
tem um texto fantástico que eu preciso ler para você, que diz assim: diz Davi a Mefibosete: não tenha medo, pois é certo que eu trarei com bondade, por causa de Jonatas, o seu pai, vou devolver-lhe todas as terras. Ele morava de favor na casa de Maquir, não podia nem pagar um aluguel, quem sabe dormia num quartinho. Então, de um morador de favor, o Davi transforma ele em um latifundiário, devolve todas as terras que pertenciam ao seu avô, e ainda disse: tem um plus a mais para somar, você vai comer na minha mesa, disse Davi a Mefibosete. Imagina que coisa boa. Você morava de favor, só tinha um quartinho com uma cama de solteiro e um pinico, e aí você sai nessa condição, ganha uma herança e passa a morar na casa do rei. Aí você pode me dizer: tudo bem, e daí? Aonde entra Ziba nessa história? Espere, logo você verá. Toda a história acontece, Mefibosete, ele é reintegrado à família real, passa a comer na mesa do rei, mas a Bíblia continua contando histórias acerca de Davi, e lamentavelmente Davi, num determinado momento da sua vida, num determinado momento da sua gestão, do seu reinado, ele precisa fugir, por motivo, ele tem que fugir do seu filho Absalão. Olha que triste. E quando ele foge, Ziba vai junto, porque ele estava sobre a responsabilidade de cuidar. Ziba tinha a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. E quando Davi foge, fugindo de Absalão, Ziba foge. E Davi olha e fala assim: Ziba, cadê o Mefi? Ih, nem te conto, Davi, nem te conto que ele não está nem aí para você. Ele disse que agora que ele foi restituído às terras dele, ele entende que Absalão não vai mexer com ele, então ele está nem aí para você. Cantaram aquela musiquinha, tô nem aí, né? E ele foi embora, Mefibosete ficou, Ziba foi junto com Davi, porém, a terra gira. Davi é restituído como rei e ele retorna ao seu reinado. E quando ele retorna, a primeira pessoa que ele encontra a retornar, quando ele retorna para Jerusalém, quem ele encontra? Mefibosete. E ele encontra Mefibosete, e a Bíblia é muito detalhista, e ela conta que Mefibosete não lavou mais os pés, e não fez a barba, desde o dia em que Davi havia fugido de Absalão, até o dia que ele havia retornado. E Davi começa a ver Mefibosete chegando na direção, e Mefibosete se prostra diante de Davi. E Davi, como rei, tendo memória boa, diz: ué, como é que agora você vem aqui na minha presença? Você me traiu na hora que eu precisei de você, você não esteve ao meu lado. Aí então Mefibosete conta: meu rei, Ziba conspirou contra tudo que o Senhor me fez. Ele mentiu, e quando eu pedi para que o meu jumento fosse selado para eu montar e fugir juntamente com o rei, ele não me esperou, ele deu um jeito de me atrasar, de me segurar, e eu não pude, em virtude da minha deficiência física, eu não pude acompanhar o rei, eu fui traído por Ziba. Quando Davi escuta isso, Davi olha para Mefibosete e diz: Mefibosete, eu havia dado todas as terras que eram suas para Ziba,
pela sua traição, porque você conspirou contra mim. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu divido então todas as terras que eram de Ziba, fica metade para você e metade para Ziba, metade para Mefibosete e metade para Ziba. E Mefibosete dá uma resposta final dizendo: rei, eu não me interesso por terra alguma, que essas terras permaneçam com Ziba, porque eu me alegro em poder me reencontrar contigo em vida, e é isso que importa. Então eu, em rápidas palavras aqui, contei, através de uma pincelada, o que aconteceu e o que Ziba fez. Agiu de forma sorrateira, de forma errada, e traiu a confiança de Davi. E para avançar, eu quero contar também a segunda parte, baseado no texto de 2 Samuel, no capítulo 13. E se você está com a sua Bíblia, depois nós vamos tirar os princípios dessas duas histórias. Essa é uma das tristes histórias que a Bíblia faz questão de registrar. A Bíblia registra, nesse mesmo Velho Testamento, a história de duas Tamar. A Bíblia conta a história de uma Tamar, que era casada com um dos filhos de Judá. E a Bíblia também conta uma outra história de uma outra Tamar, que era filha de Davi. 2 Samuel capítulo 13, conta a história triste, que Tamar é violentada por seu irmão. Eu não vou entrar muito no mérito, você depois pode ler com calma. Mas Davi possuía muitos filhos com muitas mulheres. Ao total foram 16 filhos. Alguns que ele teve com as principais esposas ainda morando em Hebrom, e depois uma penca, mais 11 filhos já morando em Jerusalém. E dentre todos esses filhos, Aminon era um destes filhos. Tamar, irmã de Absalão, também era filha de Davi, e irmã de Absalão por parte de mãe. E a Bíblia conta que ela foi violentada pelo próprio irmão, que explodia de desejo ao ver a Tamar passando. Ela era meia-irmã, e quando ele encontrava, ele ardia de desejo por ela. Até aí está tudo bem, até que um certo dia, Aminon estava triste, porque tinha uma paixão que não era respondida, e Jonadab, seu primo, primo, portanto, o irmão de Davi era pai de Jonadab. Jonadab, seu primo, olha e fala assim: Aminon, e aí, o que está pegando? Por que você está triste? Por que você está com essa angústia, cara? Parece que você vai explodir. Olha aí para você. Meu Deus, não consigo entender. Você é um cara alegre, animado, e agora aí está desse jeito. E Aminon conta para Jonadab que ele estava apaixonado pela irmã. E Jonadab, seu primo, articula um plano. Faça de conta, Aminon, tem uma coisa para te contar. Faça de conta que você está doente, deite-se na cama, comece a passar mal, até que o teu pai perceba que você está ruim, e ele vai vir ver você. Aí você diz: pai, eu estou muito mal, e tosse, enfim, faça o que tiver que fazer, e espirre, enfim, chore, grite de dor, valorize. E aí você vai dizer assim para o seu pai Davi: pai, eu preciso que Tamar prepare uma comida especial. E a Bíblia diz que ele pediu bolos. Eu preciso que ela traga um bolo aqui para mim, para ela me trazer, para eu comer. E é assim que acontece. Davi vê o pedido de Aminon e entende que é sem problema. E chama Tamar e fala: minha filha, obedece um pedido do seu pai,
vai lá na casa do seu irmão Amnon, prepara uma comida para ele e leva. Ele está malzinho, coitado. Eu fui ver hoje, estava branco, pálido, fraco, sem comer. E Tamar obedece. Vai até a casa de Amnon, abre o armário, pega a farinha, ovos, leite, Nescau, prepara aquela bela nega maluca, que dá para fazer sem óleo, dá para fazer com óleo, dá para fazer com leite, né, André? Prepara, aí ela fala assim: ainda vou fazer uma cobertura de chocolate, e prepara os bolos. E Amnon, ao saber que ela está com os bolos preparados, grita: saiam todos de casa, só fique a Tamar. E Tamar não entende o que está acontecendo, mas tudo bem. E ele grita: minha irmã, vem aqui no meu quarto, traga os bolos para mim aqui. E é o que acontece. Ela entra no quarto, ele fecha a porta, e ele agarra e violenta. Tamar implora para que ele não faça isso. Tamar implora e diz assim: se você me deseja, vamos falar com meu pai, eu poderei ser sua esposa. E ele não a ouve e a violenta. E para piorar ainda mais a situação, depois do estupro finalizado, a palavra é pesada, mas é o que está na Bíblia. Judas traiu, está na Bíblia. Adão comeu a fruta com Eva, está na Bíblia. E essa passagem também está. Depois que isso acontece, a violência sexual acontece, para piorar, Amnon passa a ter nojo da presença de Tamar ali com ele. E ele diz: saia daqui da minha casa agora. E ele pede para que os seus empregados a expulsem de casa. Aí ela fala: isso vai ser pior do que a violência que você me cometeu. Quando ela sai, a Bíblia conta que ela joga cinzas na sua cabeça, rasga suas vestes, sai gritando, chorando pelas ruas, e o primeiro que vê é Absalão. Minha filha, minha irmã, o que aconteceu? Aí ela conta para o Absalão, enfim. Resumindo a história, passam-se alguns anos e Absalão mata Amnon. O filho de Davi mata outro filho de Davi. E além de tudo isso, mais uma vez entra a participação de Jonadab. Chega uma mentira, um fake news no ouvido de Davi, dizendo: Davi, todos os teus filhos morreram. E aí Jonadab, que estava ali, diz assim: não, Davi, somente Amnon morreu. Ele, aquele que causou mal a Tamar, só ele, eu vejo ele vindo. Os teus outros demais filhos estão vindo, chegando e entrando na cidade de Jerusalém. Fugiram da emboscada que Absalão preparou. Não se preocupe. Então eu contei duas histórias, onde há um protagonista, Davi, que é o mesmo, mas dois homens que agiram de forma errada, e nós precisamos aprender alguns princípios com eles. Contei para você sobre a história de Jonadab, e contei acerca da história além de Jonadab, contei também a história de Ziba. E o texto que eu acabei de ler diz assim: contudo Jonadab, filho de Simeia e sobrinho de Davi, disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os teus filhos, somente Amnon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão desde o dia que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Ziba era um manipulador disfarçado de servo. Tinha a aparência de fidelidade, mas o seu coração era interesseiro. Ele usou da dor do rei para se promover.
E a primeira mensagem de cuidado que eu trago para você nesta manhã é: cuidado com quem serve apenas por conveniência. E a Bíblia diz em Provérbios 28:20: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará impune. Então nós começamos aprendendo. Jonadab, o sábio segundo o mundo, ele tinha influência, mas não tinha o temor de Deus. Ele dá um conselho a Aminon, perverso: nem toda a inteligência é usada para o bem. Devemos ter uma sabedoria que vem do alto. Jonadab preferiu o silêncio. Ele se passou como cúmplice ao fato de não alertar sobre o erro do primo, e contribuiu para um desfecho trágico, afetando toda a família e a história de Davi. E esse desfecho e este silêncio, repito, equivaleu-se à cumplicidade. Por isso que tem o ditado que fala que quem segura a escada para ladrão é ladrão. Numa comparação clara, no capítulo 12 de 2 Samuel, nós temos uma situação onde um profeta chega para Davi e exorta a Davi, Natã. Então, quando lamentavelmente Davi comete o adultério com Betseba, Natã vai à presença de Davi. Ao receber de Deus a revelação do pecado de Davi, Natã vai até Davi e repreende ele. E esse rapaz, primo de Aminon, o Jonadab, ao saber do desejo errado do seu primo em se envolver com a sua meia-irmã, não o repreendeu. E eu trago isso para a nossa vida. Muitas vezes no nosso cotidiano nós somos testados desta forma. Muitas vezes no nosso cotidiano nós temos situações em que situações erradas são colocadas diante de nós, e nós optamos em fazer de conta que não é conosco. Nós escolhemos não nos posicionar. E eu não estou falando de coisas pequenas, intrigas familiares, situações simples que vivemos às vezes no trabalho. Não, eu estou falando de posicionamento como cristão. Estou falando como posicionamento, como um cristão genuíno, que conhece a palavra de Deus e sabe que o caminho que o mundo tenta nos levar é perverso, mau, destruindo os nossos valores. E nós começamos a olhar e falar: não tem nenhum problema, isso não é ruim, isso não faz mal, isso não... Sinceramente, o que vale é o amor, o que conta é que haja... tudo bem, não tem problema. E hoje você é levado a refletir, a aprender a se posicionar como Natã, e não como Jonadab, e não agir ardilosamente como Jonadab, que provocou a morte do seu primo, que conspirou contra a destruição do reinado de Davi. E eu preciso trazer uma advertência: fujamos já da aparência sem verdade. O povo de Deus hoje é chamado a integridade em todas essas áreas. Você é chamado a viver em retidão, em ser reto. E a Bíblia diz:
A integridade, o servo do Senhor deve ser íntegro quando ninguém está olhando. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Provérbios 11:3. Não podemos ser zibas modernos, agindo por interesses pessoais. O perigo de seguir um caminho que aparenta ser justo, mas esconde intenções egoístas. Não podemos ser Jonadabes, dando conselhos destrutivos ou agindo com frieza diante do pecado alheio. Cuidado, meu irmão, com as pessoas que trazem conselhos para você, conselhos que não vêm de Deus. Nem todo amigo é sábio e nem todo conselho deve ser seguido. O padrão do cristão está na palavra de Deus. E indo agora para o encerramento da mensagem, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, verso 105. Ela é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então eu quero dizer para você que a única forma, ou a melhor forma de você poder ficar longe desses perfis que eu trouxe aqui nesta manhã, é ter a palavra de Deus como luz para os teus caminhos, ter a palavra de Deus como guia. Sabe quando você está dirigindo numa estrada, às vezes é numa PR, e você sofre, porque aquela estrada não tem uma iluminação, não tem uma pintura adequada, a estrada está meio abandonada, e ainda mais quando é dia de chuva ou dia de neblina, você tem que diminuir a velocidade, porque você não consegue enxergar direito a divisão das faixas. Você está na tua faixa, mas não percebe direito que está quase invadindo a faixa contrária. E a Bíblia tem um propósito, a palavra de Deus tem um propósito de fazer com que aquela faixa salte aos teus olhos. Mas e como que você vai fazer? Saia deste caminho, desta PR, que não te leva a um caminho, a lugar algum. Mude para uma estrada onde há uma faixa pintada, até com aqueles olhinhos de gato, que de longe você consegue enxergar o caminho que você deve percorrer, um caminho reto, um caminho plano. Não ande por uma estrada esburacada, com panelões e panelões que destrói o teu carro da sua vida. Hoje a mensagem é para você parar, converter o seu carro da vida, voltar até um atalho em que você de fato possa entrar numa BR devidamente sinalizada. Enquanto você estiver andando numa estrada sem essa devida identificação, você vai estar sujeito a ter comportamentos como esse, que eu hoje exemplifiquei, de Zibas, que agiu pelas costas, de Jonadab, que quis a morte e que articulou a morte de outros. É óbvio que não, aqui eu estou exagerando na exemplificação, mas você precisa ter uma postura de cristão. E como fazer isso? É fácil. Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa estar dominando, conduzindo você completamente. E a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e eu vou pedir para a banda subir, diz: portanto, todos nós, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então hoje a palavra de Deus está sendo dita e você precisa se parecer com Cristo.
Tome esse texto como base para a sua vida, e a glória de Deus vai refletir cada vez mais. E esse cada vez mais, meu irmão, está falando de santidade, está falando de sua caminhada com Deus. Comece hoje entregando a sua vida a Cristo. Comece hoje decidindo olhar para o seu coração. Quem entende na literalidade não vai entender o que eu estou falando. É possível olhar para o coração? Não é. Mas eu estou falando de forma exemplificada. Analise os teus atos, os teus feitos, as tuas atitudes, o que você tem, como você tem agido, como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, e acima de tudo, como você busca a Deus. Qual é a intenção do seu coração? Deus não é band-aid que você usa só quando corta. Ele quer dominar, conduzir, ser o Senhor e Salvador da sua vida. E nós vamos louvar a Deus, e você vai ter a oportunidade de avaliar e de pensar sobre isso, e depois nós vamos orar.